beleza? Eu sou o professor Otto, teu professor de História aqui no nosso curso preparatório para o Enem. Hoje vamos abrir os olhos, vamos prestar muita atenção, que o tema da aula é somente Era Vargas. Galera, para introduzir a Era Vargas, eu vou começar falando da crise da República Oligárquica, da crise da República Velha e da Revolução de 30, que levou Vargas ao poder. Mas por que eu estou falando tanto que é para você abrir o olho? Porque a Era Vargas é simplesmente um dos temas mais pedidos na prova de Ciências Humanas e suas tecnologias no Enem. Então, bora para a aula, rapaziada. Vamos lá. Galera, a República Oligárquica entrou em crise por três questões: as oligarquias dissidentes, o tenentismo e a crise de 29. Vamos entender esses tópicos aqui então. Rapaziada, durante toda a República Velha, São Paulo e Minas Gerais se alternaram no poder. Na verdade, a gente vai ter uma pequena fase anterior, após a proclamação da República, chamada República da Espada, onde você vai ter o governo de Deodoro, o governo de Floriano Peixoto, e posteriormente já entra Prudente de Moraes, dando início ao que a gente chama de República do Café com Leite. Show de bola? Que é a tal da República Oligárquica. Durante esse período, foram 11 presidentes, dos quais 9 paulistas ou mineiros, ou ligados a essas oligarquias. O que são as oligarquias dissidentes, galera? São oligarquias estaduais que não aceitavam mais essa alternância entre São Paulo e Minas Gerais. Quem são essas oligarquias? Paraíba, Rio Grande do Sul e também o Rio de Janeiro. São as oligarquias dissidentes. Oligarquias que, apesar de defenderem a manutenção do esquema oligárquico, logicamente são oligarquias, elas fazem o quê? Elas combatem essa alternância de São Paulo e Minas Gerais. Elas vão ser contra o quê? Esse monopólio da presidência gerado por esse troca-troca de Minas e São Paulo. Show de bola, galera? Vamos guardar essa informação e vamos para o tenentismo. O movimento tenentista começou na década de 20, quando uma série de cartas agredindo o Marechal Hermes da Fonseca, que era o então presidente do clube militar, e cartas essas ditas, elas eram falsas, como eu já falei, mas cartas cuja autoria foi atribuída ao presidente Arthur Bernardes, levou os militares a se revoltarem contra esse presidente. Ok? Então, devido à agressão de Arthur Bernardes a Hermes da Fonseca, que era o presidente do clube militar, vai começar um movimento chamado de tenentismo. O tenentismo, ele começa, a princípio, com questionamentos internos da própria organização do Exército. Mas logo, esses oficiais de baixa patente percebem que a desorganização do Exército era um reflexo da desorganização política do país e passam a combater fortemente a República Oligárquica. A gente vai ter aí uma série de revoluções, como a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, o Movimento Paulista, a Revolução Paulista de 24, a Comuna de Manaus, a Coluna Prestes, uma série de revoltas que tentavam pôr abaixo a República Oligárquica, essa alternância de Minas e São Paulo. Agora perceba, como a República Oligárquica vai cair de fato? Através da crise de 29. Por quê? A crise de 29 dá um tabefe na economia de São Paulo. Quebrando os Estados Unidos, quebra o nosso principal consumidor de café. Se nós não conseguimos vender café, qual é o estado que mais vai sofrer com isso? Logicamente, o maior produtor, que era São Paulo. E o que vai acontecer? Na época, em 1930, quem estava no governo era o Washington Luiz, um presidente que, apesar de ser carioca, representava a oligarquia paulista. Por isso ele era conhecido como Paulista de Macaé. Macaé, uma região do estado do Rio de Janeiro. Show de bola? Então, Washington Luiz, pela política troca-troca, como ele era um paulista, ele deveria indicar quem? Um mineiro. Mas ele não faz isso. Ele indica o também paulista Júlio Prestes. Quem é que vai ficar indignado com isso? Minas Gerais, que vai se unir às oligarquias dissidentes, ou seja, vai se unir a Paraíba, ao Rio Grande do Sul e ao Rio de Janeiro, e vai lançar o que a gente chama de Aliança Liberal, promovendo Getúlio Vargas como seu candidato. Nessas eleições, quem vai ganhar na urna é Júlio Prestes.
Porém, o vice de Getúlio Vargas, João Pessoa, é assassinado na Paraíba. Esse assassinato é visto por Vargas como uma ofensa de São Paulo a ele, às oligarquias dissidentes e à Aliança Liberal. Ou seja, Vargas acusa São Paulo desse crime. Organiza uma grande coluna com 6.000 homens no Rio Grande do Sul e marcha até o Rio de Janeiro, aonde depõe o presidente Washington Luiz. Então, Júlio Prestes, embora eleito, nunca assumiu a presidência, porque a Revolução de 30, organizada por Getúlio Vargas com o apoio do movimento tenentista e das oligarquias dissidentes, depõe Washington Luiz e levam Vargas ao poder. Começa então a Era Vargas.